Olá, meu quarto ano! Tudo bem com vocês? Tá tudo beleza aí? Tudo certinho? Vamos começar a nossa aula de história. Hoje é terça-feira, estamos começando a nossa semana. Começando mesmo, né? Depois de um feriadinho que nós tivemos na segunda, que foi ontem. Vamos então trabalhar. E a gente trabalha estudando. É aula de história, página 25. Vamos lá, meus estudiosos da história, o currículo de vocês só aumenta, sabe por quê? Porque vocês são os melhores alunos do universo. Um orgulho imenso de vocês. Vamos lá, então, página 25, a mineração. Vamos estudar isso? Vamos estudar a mineração. Acharam ouro no Brasil, vocês conseguem imaginar? Brasil, colônia de Portugal, sempre o objetivo foi explorar, né? Então, explorava com os engenhos de cana, produzindo, né, açúcar para ser vendido lá na Europa, eles ganhavam muito dinheiro, tentaram escravizar os índios. Nós tivemos também os bandeirantes, os paulistas, né, que tinham que arrumar uma ocupação, um trabalho para sustentar a família, então eles resolveram organizar as bandeiras, entravam nas matas em busca de índio para vender, né? Em São Vicente, que tinha um engenho ali que estava prosperando bastante. Só que encontraram ouro. Imagina, né? Consegue imaginar quem só pensa em exploração, em ganhar dinheiro, encontrando ouro? Consegue? Muito bem. A segunda fase aí do bandeirismo foi principalmente para achar ouro. Continuaram escravizando índios, escravizando os povos africanos, né? Continuaram. Agora imagina um engenho, um senhor de engenho com muitos escravos, ele começa a separar alguns deles para trabalhar nessas minas, para ele achar ouro, né? Então, é um período que a gente vai estudar, que a gente vê que o rei de Portugal também estava muito interessado em tirar parte dele, né? Vamos lá então, a leitura. Acompanhe a leitura, ou olhando para a telinha, ou olhando para o seu caderno, certo? Vamos lá. Mesmo assim, abra o caderno na página 25, ok? Você estudou no caderno 3 que os bandeirantes encontraram ouro que os portugueses tanto desejavam no interior do Brasil. O trabalho dos escravizados também foi explorado nessa região. Como foi, né? Tadinho dos escravos, ficavam desde o dia inteiro, desde que o sol nascia até o sol se pôr, às vezes com frio, né? Trabalhando ali, tentando achar ouro. O trabalho dos escravizados também foi explorado nessa região. Vamos saber mais sobre esse tema? Vamos sim, meus amores. A mineração. No século XVII, que é dos anos 1601 a 1700, a região das Minas Gerais fazia parte da capitania de São Paulo. Ela tinha esse nome porque foi lá que os bandeirantes encontraram ouro e pedras preciosas. Então, nas Minas Gerais, acabou sendo o nome do estado, né? Minas Gerais. Além das Gerais, também encontraram ouro nos atuais estados de Goiás e Mato Grosso. Em função disso, essas regiões começaram a receber pessoas que vinham de vários lugares do país e até de Portugal. Espalharam, né, a notícia, né, que tinha ouro, foi chegando gente, foi chegando gente, foi chegando gente, tá? Muito bem. Para pôr, aqui a gente está vendo, né, a lavagem de ouro próximo à montanha aqui. Gente, para achar ouro, tinha que colocar mercúrio na água, matava, enfim, os peixes, os animais que precisavam da água. Não houve no início nenhuma preocupação com a natureza, certo? Que, aliás, se a gente for pensar hoje em dia, ainda não evoluímos a esse ponto, né? Infelizmente. O dinheiro acima de tudo, até os dias de hoje. Então, quem tem muito, muito, muito dinheiro ainda olha para uma floresta amazônica e, ao invés de olhar árvores, natureza, vê dinheiro. Meus amores, ainda não evoluímos nessa parte. Mas, continuando aqui,
Para Portugal, a descoberta representou um grande lucro. Dinheiro, 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 ouro, né? O rei português criou as casas de fundição para fazer a cobrança de impostos, como o quinto. Você achou ouro? Tudo bem, um quinto é do rei. É, e o rei, gente, mandou para cá fiscais, ele fez aqui a casa de fundição, ou seja, achou ouro? Tem que levar na casa de fundição, tem que derreter, tem que numerar. Aí já tira a parte do rei para você ficar com a sua parte. É, não é assim. Achei e quem fosse pego tentando, né, enganar a coroa, tinha sérias punições, tá? Então é o que está aqui, ó, o quinto dele, né? Olha só, ali o ouro era derretido e Portugal ficava com um quinto dele. O restante era transformado em barras e marcado com carimbo real. Assim ficava indicado que aquela barra havia passado pelo controle português, né? O trabalho, vira a página, meu amor, minha querida. Vamos lá, página 26. O trabalho na mineração. Para os escravizados, a vida nas minas não era fácil. Gente, ser escravo não é fácil, né? Tanto na lavoura de cana como nas cidades, ou então aqui piorou, né? Na mineração. O trabalho de extração do ouro e das pedras preciosas devia ser feito no inverno, quando a quantidade de chuva era menor. No entanto, no frio do inverno, eles eram obrigados a trabalhar dentro da água gelada dos rios por muitas horas, horas e horas a fio. Muitos ficavam doentes e morriam, gente, não tinha como, né? Bom, olha aqui, né? Os negros, olha para a imagem, os negros escravizados lavam cascalho separando o ouro. Eles trabalham sob a vigilância dos feitores que usam chicote para punir qualquer falta. Parou de trabalhar, levava uma chicotada. Nas lavras, as condições não eram melhores. O trabalho nas encostas dos morros e dentro das minas era perigoso. Nos morros havia o risco de desmoronamento, cair, né, tudo. E nos túneis das minas havia muitos gases venenosos e pouca ventilação. Sendo assim, a vida era curta para muitos desses escravos. Triste, né? Bom, meus amores, continuando. Porém, alguns conseguiam ficar com um pouco do ouro encontrado, escondendo dos feitores. Com o tempo e muita sorte, podiam comprar a sua carta de alforria, isto é, a sua liberdade. Olha aqui, Vila Rica, atual município de Ouro Preto, em Minas Gerais, tá? Meus amores, continuando, página 27, as cidades da região mineradora. Claro, muita gente chegou, aí as vilas foram crescendo, os comerciantes, aí teve então, né? As vilas a gente sabe que vão virando cidades, né? Com a descoberta de ouro, muitas pessoas foram para a região mineradora. Com isso, os arraiais e as vilas cresceram muito, criando uma vida urbana intensa e rica. Pessoas de várias localidades do país se estabeleceram na região. Havia vários estabelecimentos comerciais, igrejas, teatros, oficinas de trabalhos manuais e muitas atividades ligadas à vida em cidade. Isso não era comum no Brasil daquela época, ou seja, muitos foram atrás do ouro. Aí vai junto, né? Comerciantes, olha, igreja, teatros, certo? Aqui é a vista da cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. A cidade é conhecida como um museu a céu aberto e é tombada como patrimônio histórico e cultural da humanidade desde 1980. É, meus amores. Outro ponto importante foi o desenvolvimento das artes. A riqueza da região propiciou que arquitetos, pintores e escultores fossem contratados para construir e decorar as igrejas, muito ouro nas igrejas, os prédios públicos e as casas das famílias ricas. Isso fez com que cidades como Ouro Preto, Mariana, Sabará, Tiradentes, São João del Rei, entre outras, tem um patrimônio cultural e artístico valioso até hoje. Olha, né, gente, o altar mor, altares, né, laterais nas igrejas, né? É, que legal.
Diálogo com o texto. Vamos lá, então? Os negros escravizados, é bom usar esse termo, né? Eles foram escravizados. Importante isso, tá bom? Eles não eram escravos, eles foram escravizados. Os negros escravizados eram vendidos para realizar toda a ordem de atividades na fazenda ou na cidade, as quais necessitavam de certos conhecimentos e habilidades. Agora responda. Que conhecimentos e habilidades eram essas? Eles tinham habilidades, meus amores, eles tinham vida lá na África, eles foram arrancados, né, de lá para serem escravizados, mas eles tinham conhecimento, sim, a gente viu algumas coisas já sobre a África, metais, não é verdade? Então vamos lá. Os africanos escravizados já tinham conhecimento sobre agricultura, mineração, metalurgia, tecer fios, fazer cestos de palha, peças de cerâmica e de madeira. A gente já viu isso em aulas anteriores. Então, meus amores, eles já tinham esses conhecimentos e eles tinham que utilizar então os conhecimentos deles aqui nas atividades que eles tinham na fazenda, na cidade, tá bom? Esses conhecimentos e essas habilidades foram conquistados pelos escravizados aqui ou já faziam parte da sua herança cultural? Muitos já traziam esses conhecimentos, gente, lá da África, pois a África se produzia o ferro, aço de alta qualidade. Lembra que eu já falei? Os portugueses vendiam nas Índias, né? Eram produzidos aí ferro e aço de alta qualidade. Já se minerava ouro e faziam tecidos e outros objetos artesanais com muita qualidade. Então, meus amores, olha só a pergunta: esses conhecimentos e essas habilidades foram conquistados pelos escravizados aqui ou já faziam parte de sua herança? Muitos dos conhecimentos já faziam parte da herança cultural que eles tinham já esses conhecimentos, certo? Claro, algumas coisas a gente vai aprendendo aqui ao longo da vida, a gente sempre vai aprendendo, mas muitos já traziam esses conhecimentos lá da África. Gente, lembrando que você pode pausar a aula. A aula gravada vai no seu ritmo, isso é muito legal. Todos farão a aula. Alguns demorarão 2 minutos numa página, outros 3, outros 4, não importa. O importante é que você entenda e que você aprenda. Combinado? Então, precisou. Pause a aula, volte uma explicação, ok? Utilize esse recurso ao máximo. Muito bem. Observe as imagens. Olha aí, né? Lavadeiras do Rio Laranjeiras. E olha aqui, segundo casamento. Vamos observar então essas imagens? Nós estamos vendo aí as pessoas escravizadas, né? Olha só, exercendo aí algumas atividades. Bom, negras do Rio de Janeiro, olha só, né, vendendo frutas, escravos negros lavando diamantes, né? Pode observar, observe os detalhes, né? As pessoas escravizadas com poucas roupas, quando usam roupas simples, né? Condições bem precárias, né? Agora responda. Além das atividades no engenhos de açúcar, havia outras que também tinham a participação dos escravizados? Gente, eles usavam as pessoas escravizadas para tudo. Dentro da casa do senhor do engenho, para limpar a casa, fazer a comida, cuidar dos filhos. Nas cidades, com alguns ofícios, vendendo frutas, até outros ofícios, como barbeiro, e no engenho, né, produzindo o açúcar, colhendo, plantando, né, a cana-de-açúcar, colhendo, produzindo o açúcar, enfim. Eles participavam de muitas atividades, como lavar roupas, vender produtos nas cidades, trabalhar nas minas, entre outras. Segundo Debré, da mão de obra escravizada dependia quase todo o trabalho realizado no Brasil, ou seja, a força de trabalho no Brasil estava apoiada no trabalho das pessoas escravizadas. É. Qual era a diferença entre ser escravizado em um engenho e na cidade? Bom, qual a diferença, gente? Na cidade, os trabalhos eram relacionados ao comércio e ao abastecimento, cuidando.
cuidado com as casas dos patrões, e eram aparentemente mais leves, aparentemente, parece, e é verdade, né? Na zona rural até hoje o trabalho é bem duro, difícil, né? Já nas fazendas, os escravos tinham que trabalhar duro nas plantações e no engenho, mas também havia a figura do escravo doméstico, aquele que ficava na casa grande, aquele que cuidava da casa. Os trabalhos eram um pouquinho mais leves se comparados aos duros trabalhos, por exemplo, na mineração, na agricultura. Então, se a gente comparar, tem um pouco de diferença. Esse trabalho era um pouquinho mais leve, né? Nas minas e lavras, o trabalho era mais fácil que nas cidades e engenhos? Não, acabei até falando isso, né? Porque os escravos trabalhavam na água gelada, no inverno, gente, por causa das chuvas de verão. Então, eles trabalhavam na água gelada, pouca roupa, alimentação ruim, né? Horas e horas e horas, se parava, levava uma chicotada. Então, gente, não, porque os escravos trabalhavam na água gelada, dentro dos rios, nas encostas de morros, nos túneis das minas, sem ar, com aqueles gases todos, né? O que era muito perigoso. Havia risco de desmoronamento e de intoxicação com os gases venenosos. Muitos não aguentavam, morriam, gente. Bem triste isso, né? Por que que a gente estuda isso, professora? Precisamos estudar o passado para entender o presente, mudar o futuro. E existem coisas que a gente precisa aprender para nunca mais voltar, certo? Escravidão é uma delas. Temos que respeitar todas as pessoas, e sem escravizá-las, né? Bom, leia o texto e observe a imagens, crianças e escravidão. Pior, né? Fica pior ainda. Página 30. Posso começar? Página 30. Poucas crianças negras chegavam à idade adulta, pois morriam antes de completarem 10 anos de idade, devido à falta de alimentação adequada e cuidados necessários. Bem triste, né? Muitas perdiam seus pais antes mesmo de completarem 1 ano de idade. Essas acabavam sendo criadas por parentes ou qualquer outro escravizado. Entre 4 e 10 anos de idade, eram ensinadas a servir, lavar, passar, engomar, remendar roupas, consertar sapatos, entre outras atividades. Como dizia um escritor da época, aprendi um ofício e a ser escravo. Ofício é trabalho, né? E seu preço de venda aumentava ao longo do tempo. Aos 14 anos de idade, já desempenhavam atividades de um adulto, mas todo esse aprendizado ocorria sob forte controle e maus tratos. Os filhos dos senhores de engenho tinham direito ao ensino e brincadeiras, enquanto as crianças negras tinham apenas o dever de trabalhar. Olha aqui, né, um jantar brasileiro representado por Debré, certo? Então, a gente vê aqui provavelmente o senhor, né, do engenho, a esposa, as pessoas escravizadas, não tinha ventilador, mas tinha calor, então você repara que essa escrava, ela está, né, abanando ali um ventinho, e olha só que situação, né? Essa cena representada por Debré era muito comum nessa época. Assim, como os escravizados chamavam a sua dona e seu esposo no ambiente familiar, são servidos por escravizados. As crianças, filhas de cativos, estão em volta no chão, recebendo alimentos da mesa de seus donos. Bem triste, né? Troca de ideias, converse com seus colegas sobre essas questões. Como você se sentiria sendo uma criança filha de escravizado se estivesse no Brasil colonial? Vamos fazer um exercício aqui de empatia, colocar-se no lugar do outro e sentir. Imagine você sendo uma criança, né, filha aí de escravizados e tivesse aí nessa cena. Como que você ia se sentir, hein? Humilhado? Triste. Como você imagina que os escravizados da imagem se sentiam?
Já pensou ficar lá abanando, fazendo um ventinho para sinhar, né? Para a esposa do senhor do engenho? Você considera que a escravidão deixou marcas na nossa sociedade? Até hoje em dia, muitos falam disso, né? A gente pode observar isso. Ficaram marcas, sim, muitas marcas. Se a gente olhar, poucas pessoas aí, negras, exercem cargos altos em empresas ainda, né? Ficaram marcas, estudo, se a gente comparar o estudo também, ficaram sim marcas, mas vamos. De uma vez por todas, meus amores, vocês dessa geração, entender que as pessoas são iguais e todas merecem a mesma oportunidade, certo? Então, a escola tem que ser para todos e de boa qualidade, a saúde para todos, Temos que entender que isso é muito importante e exigir isso dos nossos representantes, porque a eleição, as pessoas que são eleitas, os políticos, eles precisam nos representar. E nós queremos sim um país mais justo para todos, não só para alguns, tá bom? Quais mudanças ocorreram nas regiões onde foram descobertos ouro e prata? Gente, muita gente chegou, né, com o sonho de ficar rico, né, achar ouro. Com isso vieram os comerciantes, igreja, teatros, enfim, as vilas viraram cidades, né? Então ocorreram sim muitas mudanças. Brasil e Portugal, o processo de independência. Coloque a data aí, meu amor, minha querida. Hora do texto. Como você viu até aqui, o Brasil passou por muitas mudanças desde a sua formação como país. Vamos conhecer agora como foi o processo da nossa independência em relação a Portugal. O Brasil foi uma colônia portuguesa desde 1500 até 1822. Mas você sabe que, mas você sabe o que isso significa? Isso quer dizer que Portugal era o país que tinha direito de controle e posse sobre tudo que houvesse no Brasil. Seu povo, seu território, suas riquezas. Isso significa ser colônia, né? O Brasil era colônia de Portugal. Portugal tinha total controle sobre o Brasil, sobre o povo, sobre as riquezas. O Brasil era colônia de Portugal. Nesse sistema, se diz que Portugal era a metrópole e o Brasil a sua colônia. E como colônia, a única função do Brasil era produzir riquezas. Era a única função. O Brasil, ele era colônia de Portugal. A função era produzir riquezas para Portugal. Além disso, comerciantes portugueses tinham um controle exclusivo do comércio brasileiro, isso é, só eles podiam comprar os produtos no Brasil. Tudo que era produzido aqui só podia ser vendido para Portugal a um preço barato e vender esses produtos para a Europa bem mais caro. Dessa forma, tinha um lucro muito grande, certo? Então, o que os portugueses faziam? Eles compravam as coisas bem baratas aqui e vendiam lá na Europa bem cara, certo? E eles tinham um lucro muito grande. O Brasil era colônia, a única função era produzir riquezas, ou seja, o Brasil ele só era explorado. Essa foi aí, ó, de 1500, descobrimento do Brasil, né? O Brasil explorado, o tempo inteiro sendo explorado. Será que continua assim, hein? O Brasil sendo explorado? Pensa aí. Continuando aqui, tá? Além disso, aqui eu já li, né? Muito bem, vamos ver então, ó, venda no Recife, além da importação e exportação de produtos, os comerciantes portugueses também participavam de todo o comércio realizado dentro da colônia, intermediando a compra e venda de produtos e sempre ficando com uma parte do ganho. Página 32, vamos lá, meus amores. Portugueses e brasileiros, tensões e insatisfações na colônia. Outra forma de controle
E a arrecadação de riquezas era a cobrança de impostos, sobre tudo que fosse produzido aqui. Como o quinto, a quinta parte, né? Então, vocês já sabem, fração, um quinto, pega tudo que você achou de ouro, por exemplo, divide em 5 partes iguais, uma parte era do rei, tá bom? Isso quer dizer um quinto, tá? Era um imposto. Além do quinto, também se pagavam impostos sobre a exportação do açúcar, do tabaco e do couro, entre outros produtos. Ou seja, muitos impostos. Não mudou hoje em dia, certo? Tiradentes, tadinho, morreu por causa disso. E olha só, né? O Brasil é considerado um dos países que tem os impostos mais altos do mundo. É por isso que você se pergunta: nossa, mas esse videogame nos Estados Unidos custa tão barato, aqui é tão caro, 3, 4 vezes mais. Por quê? Por causa dos impostos. Mas, esses impostos servem para quê? Bom, nós pagamos impostos altos e os impostos servem para melhorar as escolas públicas, melhorar a saúde do povo, a iluminação, a segurança. Então, você está vendo que a gente tem aí impostos altos, mas está funcionando, né? Não, né? Não. Olha que interessante. Nós temos os impostos mais altos do mundo e não volta, né, para a população, não vai para a educação, não vai para a saúde, vai o mínimo, só para não emperrar. Um problema, né? Um problema grave do Brasil, corrupção, pessoas erradas cuidando do povo, tá bom? E isso não é uma coisa de hoje, não, ó, bem de longa data, tá bom? Olha só, gente, aqui a gente está vendo a numeração, certo? Nas barras aqui, olha só, tá? Um lingote de ouro da casa de fundição. Então, como imposto, Portugal retirava a quinta parte do ouro que os garimpeiros traziam até a casa de fundição. O que ficava com o seu proprietário tinha que ser derretido, fundido em barras e marcados. Ó, tá marcadinho aí. Essas barras eram chamadas de ouro quintado, né? Porque o imposto já tinha sido dado ao rei. O ouro encontrado sem a marca era considerado contrabando e as punições eram gravíssimas, certo? Podiam até morrer. Bom, assim, Portugal sempre lucrava com o que era produzido no Brasil, sempre lucrava. Os comerciantes portugueses que viviam no Brasil tinham muitos privilégios e muitos ganhos com o comércio. E para eles não havia problema no fato do Brasil ser uma colônia de Portugal. Claro, né? Eles estavam ganhando. Afinal, eles ficaram ricos com esse sistema. No entanto, para fazendeiros, as pessoas envolvidas com a mineração, bem como para os pequenos comerciantes brasileiros, a situação não era boa. Eles estavam descontentes com os privilégios dos portugueses e com os impostos cada vez mais altos cobrados por Portugal. Foi nesse panorama de muitas insatisfações que aconteceu um fato novo: a chegada da família real portuguesa ao Brasil. Vamos saber mais sobre isso? A vinda da família real portuguesa para o Brasil. Professora, não estou entendendo. Os portugueses vieram para cá? A família real veio para a colônia. Por quê? Eles fugiram de uma ameaça que estava tendo na Europa, que era o Napoleão Bonaparte. Napoleão, ele queria dominar o comércio, ele queria dominar a Europa, e ele tinha ali um oponente, a Inglaterra. O que o Napoleão fez? Como um jogo. Pensa num jogo de futebol, quando o jogador é muito bom, coloca-se uma marcação para impedir os movimentos desse jogador. Não é assim no futebol? Foi isso que o Napoleão fez. Ele quis que todo mundo isolasse a Inglaterra. A Inglaterra ia perder a força. Perdendo a força, ele dominaria tudo. Só que Portugal tinha laços bem estreitos com a Inglaterra. Portugal vendia as mercadorias, a matéria-prima aqui do Brasil para a Inglaterra. Olha só, aqui no Brasil vendiam bem barato para os portugueses e os portugueses vendiam para a Inglaterra e eles tinham lucro com isso. A Inglaterra, por sua vez, não gostou disso. A Inglaterra disse: olha, Portugal, se vocês estão a fim de obedecer ao Napoleão,
lá da França, nós vamos fazer comércio direto com o Brasil. Portugal ficou desesperado, né? A riqueza vinha tudo do Brasil, só que se eles ficassem em Portugal, Napoleão ficou bravo, falou: olha, eu vou então invadir Portugal. E ele foi com o exército dele, entrou pela Espanha invadindo Portugal. O objetivo era chegar em Lisboa e, enfim, acabar então com a família real, com os nobres, né? Afinal, eles não estavam obedecendo Napoleão. Qual foi a saída? A saída foi vir para o Brasil. E eles vieram para cá. A família real e os nobres vieram para a colônia. Você consegue imaginar isso? Eles viviam lá no luxo, no bem bom, na modernidade, né, comparada com a colônia. E eles vieram para cá. O rei, né, a família real e os nobres pegaram todo o ouro, todas as riquezas de Portugal, vieram escoltados pela Inglaterra para o Brasil. Gente, eles deixaram Portugal, né, pobre, sem dinheiro, né? Quando a França chegou em Lisboa, não tinha mais o que fazer. E olha que interessante, eles saíram de Portugal vaiados, chegaram no Brasil com festa, chegaram, né, em Salvador. A primeira coisa que o rei fez foi abrir os portos. Por quê? O Brasil não podia fazer comércio com ninguém, só com Portugal. Mas como eles já estavam aqui, uma das primeiras coisas que o Dom João fez foi abrir os portos às nações amigas, ou seja, fazer comércio. E claro, né? Imagina um monte de rico aqui. Eles foram desenvolvendo o Brasil, não porque eles queriam desenvolver o Brasil, mas eles queriam viver bem. Então, eles começam a calçar ruas, eles vão para o Rio de Janeiro, começam a modernizar as coisas, e o povo acaba gostando disso, mas eles fazem isso para eles mesmos, tá bom? Então, eu fiz um recorte aqui para vocês entenderem por que a família real veio para o Brasil, certo? Então, vamos lá. No início do século 19, 1801 a 1900, a Europa estava passando por diversos conflitos e crises que envolviam vários países. O resultado foi que a França ameaçou invadir Portugal e, ao final de 1807, a família real deixou Lisboa em direção ao Brasil. Junto com a família real vieram também nobres, funcionários do governo, militares, além de todo tipo de empregados domésticos. Olha o embarque do príncipe regente de Portugal, Dom João VI, e toda a família real. Olha aqui o embarque, né? Gente, por que príncipe regente? Porque a rainha era a Dona Maria, só que ela já estava doente, meia louca, tanto é que ela ficou como Maria louca, ela tinha visões de fantasma, aquela coisa toda. Então, o príncipe regente era o Dom João VI. Ele vem para o Brasil como príncipe regente, porque a mãe dele, a rainha, está viva. A rainha morre aqui e ele é coroado rei no Brasil. Aí ele vira o rei, certo? Então, num primeiro momento, ele é chamado de príncipe regente. Depois, quando a mãe morre, ela morre aqui no Brasil, ele é coroado rei. Imaginem o rei de Portugal na colônia, a confusão que isso vai dar. E olha, só uma curiosidade: ele foi o primeiro rei coroado nas Américas e o único, certo? Então, olha que interessante. Aqui, a mãe dele, toda vez que a gente falar príncipe regente, é porque a Dona Maria ainda está viva, certo? Então, calcula-se que vieram aproximadamente 15 mil pessoas junto com a família real, embarcada às pressas em 14 navios. Elas trouxeram junto suas riquezas e tudo o que puderam transportar. Quanto aos portugueses, foram, lá em Portugal, né, abandonados para lidar com as tropas francesas que chegaram à capital, Lisboa. Os franceses encontraram a cidade abandonada e pobre, pegaram todo o dinheiro e trouxeram para o Brasil. E eles foram escoltados pela Inglaterra. E sabe o pior de tudo isso? A Inglaterra cobrou para escoltá-los e eles vieram cheios de dinheiro. E sabe quem pagou a escolta? O povo aqui no Brasil. Eles não tiraram do bolso, não. Isso me lembra algumas histórias bem atuais, viu? Não mudou muita coisa, não. Se você observar, nós temos aí muitos políticos que viajam aí, não agora, né, de naus, agora eles viajam de avião e eles viajam
com a família, com amigos, enfim, com uma comitiva bem grande, quem paga somos nós. É, meus amores, tem muita coisa errada ainda. Bom, aqui eu já li para vocês, né? Assista ao vídeo A Família Real Vem Morar no Brasil. Eu coloquei no questionário de frequência, então assista que é bem legal. Vai te dar aí uma visão melhor do que eu falei. Eu fiz um recorte, porque tem muito detalhe para se contar aí da vinda da família real. Muito bem. A família real no Rio de Janeiro, página 34. Vamos lá então, né? Ao chegar ao Rio de Janeiro, que era pouco mais que uma vila na época, foi muito difícil instalar a todos na cidade. As casas da população, confiscadas pelo governo para abrigar os portugueses recém-chegados, eram marcadas com as letras PR, que significava príncipe regente. Ou seja, eles chegaram lá no Rio de Janeiro, onde eles iam ficar? Não tinha casa, então eles foram desalojando quem já estava lá. E eles colocavam PR, que significava príncipe regente. Logo surgiu o comentário irônico de que o significado verdadeiro das letras era ponha-se na rua ou prédio roubado. É, o povo já fazendo aí piada com as suas tragédias, né? Então, na verdade, PR era príncipe regente e o povo já começava com as piadinhas, né? Ponha-se na rua ou prédio roubado, né? No entanto, como o Rio de Janeiro passou a ser a sede do governo português, isso aconteceu por 13 anos, foram feitas muitas melhorias na cidade. Dom João criou a imprensa régia, autorizando a publicação de jornais no Brasil. Era proibido jornais no Brasil, certo? Então, ele veio, ficou em Salvador um pouquinho e foi para o Rio de Janeiro, abriu os portos, a primeira coisa, abrir os portos às nações amigas. Ele também criou uma faculdade, imagina só, né? Ninguém sabia ler, escrever no Brasil, ele fez logo uma faculdade, então, não era para o povo, né? Bom, além disso, criou o Banco do Brasil. É, foi ele. Se você olhar aí no Google, quem criou o Banco do Brasil foi o Dom João VI, isso mesmo. Ele trouxe toda a riqueza, todo o ouro, todo o dinheiro de Portugal para cá e ele fundou o Banco do Brasil em 1808. É, meus amores, mas quando ele foi embora, ele levou tudo também, quase faliu o banco, tá? Mas isso é uma história para outra hora, né? Bom, então vamos lá então. Dom João criou, me perdi, vamos lá. Além disso, criou o Banco do Brasil, a Academia Real Militar, a Academia de Belas Artes, a Biblioteca Real, o Jardim Botânico, que a gente tem ainda hoje lá no Rio de Janeiro, o Museu Real e o Museu Nacional. No aspecto político, as mudanças também foram importantes. Assim que chegou ao Brasil, Dom João decretou a abertura dos portos às nações amigas. Claro, né? Lembrando que o Brasil era colônia, eles estavam lá em Portugal, então os portos eram fechados. Só podia mandar as coisas daqui para Portugal. Quando ele veio para cá, a primeira coisa foi abrir os portos, né? O Brasil podia fazer comércio aí com todo mundo que fosse amigo, né? O que significava o fim do monopólio, ou seja, um só, que era Portugal, sobre o comércio brasileiro. Isto é, outros países poderiam fazer comércio com o Brasil, e os comerciantes brasileiros poderiam comprar e vender seus produtos para vários países também. Ficaram contentes com isso. Tá? Em 1815, como o governo português estava todo aqui e Dom João não queria voltar a Portugal, ele, imagina, né? Ele estava aqui na colônia, ele ainda não queria voltar para Portugal. O que, que ele fez, né? Ele elevou o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Então, presta atenção, antes era Portugal, né? Metrópole, Brasil, colônia. Mas ele estava aqui, ele ainda não podia voltar para Portugal e ele quis dar uma elevada ao Brasil. Ou seja, o que, que ele fez? Ele elevou o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Algarves, uma região de Portugal, certo? Que eles consideravam. Hoje já não fala mais isso, já faz tudo parte aí de Portugal, mas então naquela época Reino Unido, né? O Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves também. Esse foi um importante passo que na
prática significou que o Brasil deixava de ser colônia, ou seja, para o Brasil foi bom, ele deixava de ser colônia, passou a ser Reino Unido, né? Que bacana, né? Aqui está o decreto da abertura dos portos às nações amigas, 28 de janeiro de 1808, Arquivo Nacional do Brasil, Biblioteca Nacional do Brasil. Meus amores, contando um pouco da história do Brasil, muito interessante, você vai gostar, a gente vai aprofundar isso no quinto ano também. É isso então, a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus, meus amores, e até a próxima aula. Beijo grande, tchau, gente!